Olá, meus amores, tudo bem? Estamos iniciando então a nossa última aula sobre o módulo 11, Sistema Locomotor Ossos. Esta é a aula 6, esta é uma aula para o 8º ano, no ensino fundamental, e nesta aula 6 nós vamos abordar então as articulações, e eu sou a professora Marbola. Bom, antes de mais nada, quando nós começamos a falar sobre a questão do esqueleto, muito importante a gente falar que esse esqueleto aqui a gente pode dividir ele em duas partes. Um esqueleto apendicular e um esqueleto axial. Nós falamos em esqueleto axial nesta parte central, que é relativa ao eixo, né? Então, onde nós vamos encontrar aqui o crânio, a caixa torácica, a coluna vertebral. Então, esse eixo central do esqueleto, nós vamos chamar de esqueleto axial. Já todas as outras partes, né? Aquela parte do esqueleto, os ossos que estão pendurados a este eixo, a este esqueleto axial, nós vamos chamar de esqueleto apendicular. Então, ele se refere justamente a todos os demais ossos que estão pendurados ao eixo axial, né? No caso, ao esqueleto axial. Neste caso, a gente chama então de esqueleto apendicular. Lembrando que no adulto nós temos uma quantidade de ossos menor que um bebê, por exemplo. Então, enquanto o bebê ele tem uma quantidade de aproximadamente 300 ossos constituindo o seu esqueleto, à medida que ele vai crescendo, esses ossos eles vão se fundindo e nesse processo de irem se fundindo, formando um outro osso maior, vai reduzindo essa quantidade até que no indivíduo adulto passa a ter 206 ossos. Tá? Então, a gente tem essa redução também na quantidade de ossos durante esse processo de desenvolvimento do indivíduo. As articulações, elas são importantes porque elas vão fazer essa ligação entre os ossos que constituem aquele esqueleto. Tá? Então, todo esse esqueleto aqui, para que ele tenha essa estrutura, vejam, nós temos ossos diferentes, mas esses ossos eles precisam estar ligados. E essas ligações entre esses ossos, eles se dão por conta da presença de articulações. E as articulações a gente vai chamar o local de união entre dois ossos, né? Então, essa região onde a gente vai ter dois ossos se tocando, nós vamos chamar de articulações. E essas articulações, elas podem ser fixas ou imóveis. Um exemplo de articulação fixa ou imóvel são as suturas do crânio, tá? Então, nós não temos movimentação. Nós não temos movimentação nessa região onde nós encontramos essas suturas aqui no crânio, tá? Então, aqui nós temos então um exemplo de articulações imóveis ou fixas, sem movimentação. As articulações elas podem ser ainda semi-imóveis, ou seja, elas têm um movimento limitado. Um exemplo de articulação com movimento limitado são as articulações presentes na bacia e nas vértebras. Então, esse movimento ele é limitado, ele se dá de forma parcial, tá? Então, um exemplo são esses dois. E as articulações móveis, então consegue ter uma abertura muito mais ampla essas articulações, né? Como, por exemplo, as que estão aqui localizadas no cotovelo, no joelho. Então, são articulações que têm uma abertura ampla, tá? Então, movimentos amplos de abertura. Então, são as que nós chamamos de móveis. E essas articulações, elas recebem nomes bem específicos. Nós temos uma classificação para elas. Então, aqui nós vamos ter, entre essas articulações, nós vamos ter as articulações do tipo plana, que são geralmente as articulações
são as articulações que estão presentes aqui na região da clavícula. Essa articulação plana, ela só permite um deslizamento, tá? Nós não vamos ter uma rotação entre elas, movimentos muito amplos de abertura e fechamento, mas apenas deslizamentos entre essa articulação, de um lado para o outro, para frente ou para trás, ou para as laterais. Há também a articulação do tipo gínglimo. Essa articulação do tipo gínglimo, ela já vai permitir uma abertura. Um exemplo vai ser essa articulação do cotovelo. Então, ela vai permitir aberturas de flexão e de extensão, tá? Então, essa já vai ser uma articulação do tipo gínglimo. Vamos ter também a articulação do tipo selar. Veja aqui que no desenho parece a sela de montaria do cavalo. É como se nós tivéssemos duas selas, uma sobreposta à outra, tá? Então, quando vocês virem esse desenho semelhante a duas celas, daquelas de montaria de cavalo, uma em cima da outra, tá? Então, essa é do tipo selar, que a gente vai encontrar em geral nos na primeira região de metacarpos, né? Presente na mão. E ela vai permitir apenas movimentos em dois planos diferentes, tá? Aqui. E nós vamos ter também, além dessas três, nós vamos ter ainda a articulação do tipo elipsoidea, que nós vamos encontrar na região das falanges, na nossa mão também, por exemplo. Então, é um tipo de articulação que já vai permitir movimentos de flexão, de extensão, de abdução, adução e circundação. Então, tem movimentos muito mais amplos. Além de abrir e de fechar, a gente pode rotacionar, tá? Então, essa é um dos tipos de articulação no caso da elipsoide. Um exemplo de movimentação, aqui no caso da articulação do tipo esferoidea, que é a articulação do quadril, né? Então, ela vai permitir movimentos em vários eixos, de abertura, fechamento, rotação, tá? Então, essa vai ser do tipo esferoidea. Veja que a gente tem realmente um encaixe, como se fosse uma esfera, né? Como se fosse uma esfera que se encaixando, que isso vai permitir que haja uma rotação, que a gente vai ter aqui esse exemplo no quadril, entre o fêmur e o osso do quadril. Então, que vai permitir rotação, abertura e fechamento. Então, a gente vai ter vários eixos diferentes de movimentação aqui nessa articulação. E a articulação do tipo trocoide, que a gente vai ter a presença como se fosse esse osso, semelhante a um pino, que ele vai permitir um encaixe de outros ossos, que a gente vai ter aqui nessa região do pescoço, que vai nos permitir que a gente tenha esse movimento parcial de rotação, tá? Então, essa vai ser do tipo trocoide. Agora, importante, as articulações, elas não são formadas apenas por esse encontro de ossos. Nós vamos ter também, nas articulações, a presença de cartilagem, que nós até comentamos já em uma outra aula, que essa cartilagem ela vai permitir, neste encontro de ossos, que haja uma redução no atrito destes ossos, tá? Havendo então um melhor deslize entre eles, reduz o atrito, dessa forma evita um desgaste ósseo, tá? Então a gente tem a presença dessa cartilagem, que é um tecido mais macio. Lembra que eu falei aquele tecido mais branquinho, mais macio, mais liso. Nós vamos ter a presença de ligamentos, e esses ligamentos eles vão permitir que haja manutenção da ligação entre esses ossos, tá? Então, esses ligamentos eles são tecidos bastante firmes, são constituídos por tecidos fibrosos, bem resistentes, para poder permitir que essas articulações elas permaneçam em seus lugares, tá? Nós vamos ter a presença de tendões, e esses tendões eles vão fazer a ligação entre os músculos
dos músculos aos ossos aqui presentes, e nós vamos ter também a presença de meniscos, sendo que esses meniscos eles vão permitir um melhor encaixe entre esses ossos, além também que esses meniscos eles vão fazer com que eles vão auxiliar num processo de diminuição de impacto, tá? Então, além de permitir um melhor encaixe entre esses ossos, eles reduzem também o impacto entre eles, auxiliam na diminuição de atrito entre eles. Então, a gente tem, além desse encontro de ossos, na constituição dessa articulação, a presença ainda de cartilagem, de ligamentos, de meniscos e de tendões, ok? Então, muito importante também a gente saber dessa constituição mais ampla aqui das articulações. E nós finalizamos então essa aula. Espero que finalizamos todo este módulo 11. Espero que tenha sido proveitoso. As atividades elas já estão na Agenda Edu. Tem algumas atividades para vocês poderem desenvolver no plural, tá? Mandei já recadinho na Agenda Edu. Acessem o plural para poderem realizar as atividades. E até breve!